Tá certo. O que nós podemos tirar de What have you done, father? Ou o que você fez, pai? A história inicialmente fala sobre um padre que estava tendo um dia tranquilo e recebeu uma ligação de uma moça que estava com problemas. Ela não era muito de ir na igreja, então não era muito conhecida na paróquia. Ele também é um padre recém-chegado, ele não é uma pessoa que era de lá. E ele oferece chá de morango para ela enquanto ela vai lá. Depois de conversarem, ela confessa seu amor por ele. E ele fala que poderiam ser amigos em Cristo ainda e tal. Mas ela pede uma taça de vinho para tomarem juntos e ela iria embora logo após. Eles tomam esse vinho e o cara acaba se encantando tanto por ela que eles deitam e fazem um negócio deles juntos, aquele ato carnal. E meio que inconsciente, vamos dizer assim, ficando tão bêbado com aquilo tudo, ele acaba apagando. E quando ele tem um pequeno vislumbre das coisas, ele vê o companheiro dele ali, porque ele tem dois companheiros. Eu não tenho certeza do cargo deles, mas tipo assim, tem o Félix e tem o Josias. O Félix vê aquela situação e ele tentando se desvencilhar daquilo, vai no quarto do Félix e fala, tipo, aconteceu um bagulho ali, mas foi um erro. E o cara fala, não vou julgar você não, tá tudo bem, tá tranquilo, pô. Confia. Até aí tudo bem, até aí tá normal. Mas eles deviam uma grana pro Lobo Mal. Quando esse padre que tem um nome Mordon, alguma coisa assim, quando ele volta pro quarto, ele vê, né, tenta acordar a mulher e vê que ela está desvivida. Agora eu vou usar esse termo porque isso vai virar um corte, então tem chance de salvar ainda, tá ligado? Mas vendo ela desvivida, ele faz as coisas que toda pessoa de bem, né, todo aquele cidadão de bem faria: chamar a polícia e resolver o caso, vendo se ela foi envenenada ou alguma coisa parecida, ao invés de assumir que a polícia simplesmente vai levar ele preso. Não! Ele simplesmente esconde esse fato da polícia, leva o corpo da menina, pega um baú que pertencia à igreja onde ele dorme. Não sei se ele dorme exatamente na igreja, mas numa capela, ou sei lá, alguma coisa assim. E assim, ele leva isso pro meio da estrada, onde o pneu dele fura. Ele olha para um barquinho na ponte da cidade, vê um bebê, pega o bebê. E tinha uma mulher amaldiçoada lá que dá um susto nele, fala que ele roubou meu bebê, que não sei o que, a culpa. O baú, por algum caso, some, mas ele vê ele de novo como parte de alucinação. Faz o enterro e o rádio continua mostrando várias e várias vezes uma situação onde o corpo foi encontrado porque a chuva levou e encontraram uma pessoa decepada e era o corpo da menina. O policial vai até a igreja para poder conversar um pouco, até porque ele vê que o baú é da igreja e começa a suspeitar, né? Até que se torna uma coisa mais evidente e ele força a barra, falando: você tem 1 hora para um dos seus 3 aí confessarem. A gente vê o Josias, que tinha um caso com a mulher e ele estava planejando fugir com ela, né? Nessa tentativa de fuga, a mulher simplesmente, entre aspas, desaparece da vida dele. Ele fica frustrado, começa a beber. E uma vez lá dentro, com o policial pressionando as coisas, o Josias vai lá e dá uma facada no nosso padre. E fica revoltado, faz o curativo, encontra o Félix e tenta evitar esse assunto todo, né, de confissão e etc e tal. O Félix simplesmente resolve que vai sair para fazer alguma coisa muito importante. E aí o cara ficou assim: bom, o Félix tá muito suspeito, ele tá esquisito, parece que ele tá escondendo alguma coisa. Entra no quarto do Félix, tenta achar evidências claras de que ele tá ajudando alguma coisa, Josias ou algo parecido.
Até porque a linha de telefone foi cortada e nessa hora eles já não podiam mais chamar a polícia. E eles, olhando o quarto do Félix, ele acaba encontrando uma arma. E Josias volta, arromba a porta que era do Félix e ameaça a vida do padre. E esse, por sua vez, com a pistola em mão, vai lá e atira acidentalmente no cara. Ok? Chegamos na última parte do jogo, onde nós vemos um conflito onde o que seria o padre Félix está meio que ajudando o cara, o nosso padre, a perceber de que ele era o Félix, ele era o problema. E essas tinha um monte de revista a propósito de homem, de coisa meio tipo Playboy masculina, e ficava espalhada pelo lugar e ele achava que alguém estava zombando dele. Mas aparentemente era um traço de dupla personalidade, onde o cara tinha um conflito com ele mesmo, ao ponto de ele achar que era merecedor de ser padre, mas ainda não era. Teve toda o conflito completo, teve o pecado, simplesmente cismou que ia levar a mulher pro porão e serrá-la toda, e poupou o bebê que eles iam ter juntos. E alguma coisa aponta para uma possessão demoníaca. O jogo ele é muito incompleto. Você não tem um raciocínio muito bem formado. É uma possessão porque a mulher não aparece mais, ela só aparece quando você vai até o cemitério. É um caso de dupla personalidade, não dá para entender direito, porque o cara ele simplesmente se nega a fazer a confissão, mas ao mesmo tempo ele tem aquela personalidade que se entrega e fala sim, fui eu que fiz isso, essa foi a ordem dos fatos. Ele era só um lunático psicopata que acabou com a vida da mulher que ele amava. Quem realmente era Josias? Quem realmente era Félix? Aquele padre que aparece no final era o que ele estava projetando como um Félix mais novo, que estava na frente dele durante o percurso do jogo? Eu sei que o jogo foi feito por uma pessoa só, mas também parece que foi feito com pressa e eu não consegui. Era para ter vários plots, talvez, na história, mas eu não consegui linkar nada. Nada, absolutamente nada, uma coisa ou outra. Relatos de possessão, vários padres que chegaram na paróquia deles e no ano seguinte foram executados, mas isso não tem relação nenhuma com a história, nem agrega a história, nem nada. Não é uma informação a mais, é só do tipo, aleatoriamente, essa cidade tá amaldiçoada a perder um padre por ano. Mas o cara, ele só é assassinado quando ele vai pra cadeia. Então ele já era lunático, ele nem era padre, ele era só delirante. Ele tava dando pra cima. Então, no fim, What Have You Done, Father é um monte de coisa, entre aspas, pecaminosa, batida no liquidificador para ter tantos plots que o verdadeiro plot é você não entender história nenhuma. É simplesmente um assassinato que parecia um acidente, mas foi premeditado pelo nosso protagonista, que deveria ser o vilão. Parece que o Lerírio foi um mecanismo de defesa, projetando o que ele fez em alguém para se sentir inocente. Talvez, mas o que isso tinha a ver com possessão? Nada. Ele só era louco. E aí, beleza, eles não queriam mostrar a ideia possessiva de que fosse um jogo de terror, algo lúdico. Mas aquela mulher que aparece, aquele espírito, ela não te assombra em momento nenhum, sem ser um momento onde você está internando a mulher. Talvez só um pequeno surto de consciência por ter acabado com a vida da mulher e ainda ter a criança. Mas
fica completamente jogado. Eu sinto que eu perdi um pouco de... Não sei, eu fiquei perdido. Eu perdi monetização para jogar isso daqui e não sinto que valeu a pena. Esse foi o físico que eu construí em 7 anos de treino. Vai ser forçado a valer a pena porque eu vou editar isso de alguma forma, onde eu tirei essas partes mais violentas só para mostrar o conteúdo do jogo mesmo, ou então inverta as cores, a tonalidade de cor, e esse resumo aqui que eu fiz sobre a história. Mas é isso, eu não jogaria isso daqui de novo não, nunca mais, para ser exato.